Olá, meus alunos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem e vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática, tá certo? A gente vai começar agora equações trigonométricas. Não é um conteúdo que eu diga assim, é um conteúdo novo para vocês, porque a gente vai dar continuidade ao conteúdo de trigonometria no ciclo trigonométrico, ok? Agora a gente vai falar de equações trigonométricas. A gente já fica assim, meu Deus, a gente vai juntar duas coisas bem difíceis, né? A gente vai juntar trigonometria e trabalhar com equações. Mas vocês vão ver que tudo isso aqui envolve conteúdos que a gente já viu, tá certo? Então vamos começar. Primeiro vamos entender o que são equações trigonométricas. São equações que apresentam uma ou mais funções trigonométricas associadas a uma ou mais incógnitas cujo valor desejamos determinar. A gente sabe que trabalhar com equação é encontrar um termo desconhecido, utilizar estratégias para cada tipo de equação para poder determinar aquele termo que a gente não conhece, que geralmente é o x, mas que pode aparecer outras variáveis. Então, nas equações trigonométricas não é diferente. Nós temos que a equação trigonométrica, a característica dela é porque vai aparecer funções trigonométricas dentro da equação, certo? Para a gente poder determinar os valores de x. Aí, como é que a gente vai entender como funcionam equações trigonométricas? Nós vamos responder algumas atividades e eu vou mostrar particularidades de cada situação, situações diferentes, para vocês criarem as estratégias de resolução de cada um, tá certo? Então, a gente vai começar. Eu quero que vocês peguem o livro na página 180. Na página 180, a gente vai começar aplicando os conhecimentos desse conteúdo. Então, a gente vai responder algumas questões com o objetivo de conseguir traçar estratégias de resolução das equações trigonométricas, tá certo? Essa primeira questão ela é bem tranquila. O que eu tenho na primeira questão? Dada a equação 2 vezes seno de x mais 4 vezes raiz de 3 cosseno de x mais 5 igual a 0, verifique, alternativa A, se x igual a π sobre 2 é solução. Como é que eu verifico se um determinado valor é solução de qualquer tipo de equação? Eu vou pegar esse valor e substituir na minha variável dentro da equação. Se no final eu obtiver uma afirmação verdadeira, aquele valor é solução da minha equação. Se eu não obtiver uma afirmação verdadeira, ela não é solução da minha equação, tá certo? Pois vamos lá. Na alternativa A, eu quero saber o quê? Se x igual a π sobre 2 é solução dessa nossa equação. Vamos testar? Vamos lá. Na alternativa A, eu tenho, no lugar do x, eu irei colocar π sobre 2. Então, eu tenho aí, era seno de x, ficou seno de π sobre 2, era cosseno de x, ficou cosseno de π sobre 2, ok? Mas quem é o meu π sobre 2? Ou quem é o meu seno de π sobre 2? Quem é π sobre 2? 90 graus. Quem é o seno de 90 graus? É igual a 1, certo? Então, o seno de 90 é 1, que a seno de π sobre 2 vai ser 1. E o cosseno de π sobre 2? Como é lá em cima, no eixo y, nós temos que o cosseno de π sobre 2 é 0, certo? Então, a gente vai ter isso aqui. No lugar do seno de π sobre 2 fica 1. No lugar de cosseno de π sobre 2 fica 0. Então, eu vou ter 2 vezes 1, mais 4 vezes raiz de 3 vezes 0, mais 5 igual a 0. 2 vezes 1 é 2, aqui fica 0, não é isso? Mais 5 igual a 0. Então, eu tenho 7 igual a 0. Gente, 7 é igual a 0? Não. Então, eu obtive uma afirmação falsa. Como essa afirmação é falsa, quer dizer que π sobre 2 não é solução dessa nossa equação, ok? Vamos testar a alternativa B? Na alternativa B, eu tenho 5π sobre 6. Vamos lá fazer o teste. No lugar do x, eu irei colocar 5π sobre 6. Então, fica seno de 5π sobre 6 e cosseno de 5π sobre 6. Mas quem é 5π sobre 6?
5π, toda vez que vocês tiverem dúvida em relação a quem é esse ângulo, quem é esse arco, substitua. No lugar do π, coloque o 180, tá certo? Nesse caso aqui, a gente vai ter, quando vocês fizerem isso, vocês vão ter que eu vou ter um ângulo de 150 graus. Logo, esse ângulo é o mesmo ângulo de 30 graus, só que está no segundo quadrante, no 5π/6, que é 150, não é isso? Então, o seno no segundo quadrante, ele é positivo. Então, eu vou ter o seno de 30 também positivo, que é igual a 1/2, seno de 30 graus. Já o cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. E o cosseno de 30 graus é raiz de 3/2. Logo, o cosseno de 150, que está no segundo quadrante, é negativo. Então, fica menos raiz de 3/2. Basta agora a gente resolver. 2 vezes 1/2 fica 2/2, que é 1. Aqui eu simplifico, né? 4 dividido por 2 nessa segunda parte, fica 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que dá 3. Então, fica 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, fica isso, ó. 1 menos 6 mais 5 igual a 0. 1 menos 6 é menos 5, mais 5 igual a 0. Então, eu vou ter 0 igual a 0. Logo, minha afirmação é verdadeira. Quer dizer, então, que 5π/6 é a solução dessa equação. Deu de entender? Ótimo. Na alternativa C, eu tenho agora, tenho que verificar se 7π/6 é solução dessa equação. Tia, mas a gente já encontrou uma solução, mas nas equações trigonométricas, como também em outras equações, é comum nós encontrarmos mais de uma solução para a equação. Então, na equação trigonométrica não é diferente, principalmente porque a gente sabe que a trigonometria, lá no ciclo trigonométrica, ela é infinita, né? Ela é uma função que vai continuar. Então, eu tenho várias soluções. Então, nós temos aí, ó, no lugar do x, eu vou colocar 7π/6. Então, eu vou ter aí seno de 7π/6 e cosseno de 7π/6. Quem é 7π/6? Se vocês verem aí, vai ser um ângulo lá do terceiro quadrante, certo? Ele é o ângulo de 210 graus. Logo, ele faz referência ao ângulo de 30 graus, não é isso? Se faz referência ao mesmo arco do ângulo de 30 graus, a gente só vai mudar o sinal. Quem seria o seno de 30? 1/2. Mas como está no terceiro quadrante, eu vou ter menos 1/2. O seno vai ser negativo. O cosseno de 30 é raiz de 3/2. No terceiro quadrante, o cosseno também é negativo. Então, fica menos raiz de 3/2, ok? Vamos resolver aqui. Vai ficar menos 1. E aqui no meio fica menos 2 vezes 3, mais 5 igual a 0. Então, eu vou ter aí menos 7 mais 5 igual a 0. Eu tenho menos 2 igual a 0. Logo, como a minha afirmação é falsa, 7π/6 não é solução dessa nossa equação. Então, nessa primeira parte, nessa primeira questão, a gente fez o quê? Uma questão que verificasse se um determinado valor é solução da equação, tá bom? É como se fosse determinar o valor numérico de uma equação. A gente vai para essa outra situação, tá bom? A gente tem o seguinte: com base na circunferência trigonométrica a seguir, indique que pontos ou ponto, né, melhor representa as soluções das seguintes equações. Note que os pares de pontos A, I, BH, DG e EF são simétricos em relação ao eixo dos cossenos. Enquanto os pares de pontos AE, BD, FI e GH são simétricos em relação ao eixo dos senos. Então, eu quero saber a solução, quais seriam os pontos que seriam soluções de cada uma dessas equações. Tia, mas como é que eu vou saber, já que eu não sei o valor dos pontos? Não tem problema, a gente vai se basear na distância que ele está dos extremos, do menos 1 e do 1, ok? Vamos lá para a alternativa A. Seno de x igual a 1. Gente, nesse ciclo trigonométrico, eu só tenho um único ponto onde o seno de x é igual a 1. Que ponto é esse? É o ponto C, certo? Que é onde o seno de x é igual a 1. Então, a solução é o ponto C.
Na alternativa B, eu tenho aí cosseno de x igual a menos 0,9. Gente, menos 0,9 está quase chegando no 1, certo? Então, quer dizer, no menos 1, desculpa. No menos 1, logo, os pontos mais próximos são aqueles que estão mais próximos da extremidade no cosseno. Detalhe, o cosseno ele é negativo no segundo e no terceiro quadrante, tá? Segundo e terceiro quadrante. Quais são os pontos que estão mais próximos do menos 1? Exatamente, é o ponto E e F. Que o E está no segundo e o F está no terceiro quadrante, ok? Na alternativa C, eu tenho seno de x igual a 0,8. Vamos lá, 0,8 é positivo. E é o seno. Onde é que o seno é positivo? No primeiro e no segundo quadrante. Lá no primeiro e no segundo quadrante, quais são os pontos que estão próximo ao 1, que é lá em cima? Exatamente, os pontos B e D. O B no primeiro quadrante e o D no segundo quadrante. Na alternativa C, eu tenho o cosseno ao quadrado de x igual a 0,81. Aí você pensa, como é ao quadrado, quais são? A gente acabou de colocar os pontos E e F, que é determinado por menos 0,9, não é isso? A gente sabe que 0,9 ao quadrado é 0,81. E menos 0,9 ao quadrado também é 0,81. Então, eu vou pegar os pontos que estão próximos, tanto de 1 quanto de menos 1 no meu círculo trigonométrico. Então, quem são esses pontos? O A e I, que está próximo a 1 positivo, e o E e o F, que está próximo ao menos 1, ok? Deu de entender? Isso aqui não teve nem cálculo, só questão de análise do ciclo trigonométrico, ok? Nós vamos agora para a terceira questão. Determine o conjunto de solução da equação 2 vezes cosseno de x mais raiz de 3 igual a 0 no intervalo 0 a 2π. Então, o que eu tenho aqui? Nós temos uma equação diferente, ok? Eu tenho 2 vezes cosseno de x mais raiz de 3 igual a 0. O que a gente vai fazer? Eu tenho apenas uma variável que está no cosseno. Então, eu vou fazer o quê? Nós iremos resolver essa equação da seguinte forma. Eu vou levar esse raiz de 3 para o meu segundo membro. Então, eu vou ficar 2 vezes cosseno de x igual a menos raiz de 3. O 2 que está multiplicando, ele vai dividindo para o segundo membro. Então, fica cosseno de x igual a menos raiz de 3 dividido por 2. Vamos pensar, qual é o meu ângulo onde o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, o cosseno é o cosseno de 30 graus. Só que a gente tem que perceber a seguinte coisa. Esse cosseno está negativo. Então, ele quer dizer que ele está ou no segundo quadrante ou no terceiro quadrante, que é onde o cosseno está negativo, ok? Então, a gente tem que o cosseno é negativo no segundo e no terceiro quadrante. No primeiro quadrante, nós temos o arco de 30 graus, que é equivalente a raiz de 3 sobre 2. Mas no segundo e no terceiro quadrante, como é que eu faço para descobrir que arco é esse? Primeiro, vocês têm que ver que na questão ele está determinando um intervalo com radiano de 0 a 2π. Logo, você precisa resolver essa questão, em vez de utilizar grau, utilizar radiano. Então, eu tenho aí que 30 graus equivale a π sobre 6. Como é que eu faço para descobrir o meu arco congruente a π sobre 6 no segundo quadrante? Basta eu pegar π e subtrair π sobre 6. Então, eu vou ter aí, ó, x igual a π menos π sobre 6, que vai ser igual a 5π sobre 6. Então, eu já tenho uma das minhas soluções, tá certo? 5π sobre 6. Nós temos o segundo quadrante. No terceiro quadrante, perdão. Como é que eu faço para descobrir o arco no terceiro quadrante? Eu vou agora, em vez de subtrair, eu vou somar π mais π sobre 6. E vou obter aí 7π sobre 6, ok? Logo, a minha solução é o x pertence ao intervalo de 0 a 2π, onde x é igual a 5π sobre 6 e x igual a 7π sobre 6. São esses arcos cujo cosseno é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Eu espero que vocês tenham entendido, tá bom? Nós vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, eu tenho o seguinte.
Determine o intervalo, percebam que sempre a questão, a maioria das vezes, ela dá o intervalo onde o arco é encontrado, certo? Nesse caso aqui, é na primeira volta da circunferência. Ele está entre 0 e 2π, tá certo? Quais são as soluções dessa minha equação? 2 vezes cosseno ao quadrado de x mais seno de x igual a 1, menos 1 igual a 0. Gente, quando vocês têm duas funções trigonométricas na mesma equação, vocês precisam fazer aparecer apenas uma, porque eu não tenho como resolver do jeito que está aqui, sem ser somente uma função. Como é que eu faço para aparecer somente uma função, então, professora? Nós temos que o cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa de 1 menos seno ao quadrado de x, pela relação fundamental da trigonometria. Logo, eu vou substituir. No lugar do cosseno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Certo? Então, eu vou ajeitar direitinho aqui, ó. Fica 2 menos 2 vezes seno ao quadrado de x, mais seno de x menos 1 igual a 0. Ajeitando, eu vou ficar menos 2 vezes seno ao quadrado de x, mais seno de x, mais 1 igual a 0. Gente, o que eu percebo aqui? Eu tenho uma única função trigonométrica nessa equação, que é o seno de x. Mas eu tenho um seno de x que está elevado ao quadrado e eu tenho um seno de x que não está elevado ao quadrado. Então, o que eu devo fazer? Nós iremos considerar o seno de x igual a 1y. Por quê? Para a gente poder resolver essa equação como se fosse uma equação do segundo grau, ok? Então, no lugar do seno de x, eu vou colocar y. Fica y ao quadrado, menos 2y ao quadrado, mais y, mais 1 igual a 0. Então, a gente vai resolver delta, 1 ao quadrado, que é o b, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é 1. A gente tem aí que vai obter um delta igual a 9. Jogando na fórmula de Bhaskara, eu vou ter y igual a menos b. O b é um positivo, fica menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de 9, que é 3, dividido por 2 vezes a. O a é menos 2, então fica menos 4. Logo, meu y1 é 2 dividido por menos 4, eu vou ter aí menos 1 meio. E quando eu subtrair, eu vou ter menos 4 dividido por menos 4, que é igual a 1 positivo. Parou aqui? Não. Por quê? Eu preciso encontrar o valor de y? Não. Eu preciso encontrar o valor de x, que é o que está na minha equação original. Então, o que eu faço? Eu vou substituir. No lugar do x, a gente não disse que a gente fez seno de x igual a y? Não foi isso? Então, no lugar do y, eu vou colocar os valores que eu encontrei. Então, eu vou ter a primeira situação. Seno de x igual a menos 1 sobre 2. Então, onde é que o meu arco, meu ângulo, o seno dele é menos 1 sobre 2? 1 sobre 2 é o ângulo de 30 graus, não é isso? O seno de 30 graus é igual a 1 sobre 2. Mas note que eu tenho um negativo. Então, esse ângulo está no terceiro ou no quarto quadrante. Então, no primeiro quadrante, eu sei que é π sobre 6, o ângulo de 30 graus. No terceiro quadrante, para me encontrar, eu preciso pegar π e somar com esse arco. Então, fica 5π sobre 6 no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, para me encontrar o ângulo lá no quarto quadrante, eu vou pegar 2π menos π sobre 6, que é 11π sobre 6. Então, eu tenho esses dois resultados a princípio. Mas a gente encontrou um segundo y, que foi 1 positivo. Então, o seno de x também pode ser igual a 1. Onde é que o seno de x é igual a 1? Exatamente no ângulo de 90 graus, lá em cima, não é isso? Então, x igual a π sobre 2. Quem são as minhas soluções, então? Numa volta entre 0 até 2π, minha solução é 5π sobre 6, 11π sobre 6 e π sobre 2. Fácil, né? Eu sei que é muito cálculo, mas dá de entender direitinho, tá certo? Vamos agora para a quinta questão. O conjunto de solução da equação cosseno de x igual a menos 1 pode ser escrito da forma... Vamos lá. Cosseno de x igual a menos 1. Qual é o ângulo onde o cosseno é menos 1? Exatamente, é no π. No π o cosseno é menos 1, certo? Então, aqui notem que eu não tenho o meu intervalo. Eu não sei onde é que eu posso considerar, se é do 0 ao 2π, se é 2 voltas no ciclo trigonômico. Eu não tenho como considerar isso, ele está dando só a equação. Então, a solução vai ser todas as
respostas possíveis naquele ponto. Que ponto? Lá no π. Então, todas as voltas, parando nesse ponto, é solução. Então, o π é solução, 3π é solução, 5π é solução, 7π é solução e assim sucessivamente. Professora, como é que eu vou determinar todas as soluções? Não precisa, você só precisa determinar como chego a essa solução. Então, eu sei que vai ser no ponto π, no ângulo π, e com todas as voltas possíveis. Por isso eu coloco π mais 2kπ, sendo k pertencente aos reais. O que significa esse k? O número de voltas que eu dou no meu ciclo trigonométrico. Logo, a minha solução é x igual a π mais 2kπ, tal que k é pertencente aos inteiros. Na nossa sexta questão, eu tenho, determine as soluções da equação, seno de x vezes cosseno de x menos cosseno de x igual a zero. Note, mais uma vez, que eu tenho duas funções trigonométricas. Eu preciso utilizar uma estratégia para resolver. Professora, mas dessa vez eu não tenho nada ao quadrado. Não tem como eu transformar uma função em outra. Então, o que você vai fazer? Você vai fatorar essa função, essa equação. Aqui eu tenho um seno de x vezes cosseno de x menos cosseno de x igual a zero. Eu tenho cosseno de x em dois termos. Eu posso colocá-lo em evidência. Então, fica cosseno de x vezes seno de x menos 1 igual a zero. Quando eu tenho um produto cujo resultado é zero, quer dizer que um dos termos ou os dois termos é zero, tá certo? Então, eu tenho que cosseno de x vai ser igual a zero ou seno de x menos 1 igual a zero. Então, resolvendo o cosseno de x igual a zero. Quais são os pontos em que o cosseno é zero? Exatamente, no π sobre 2, né, que é 90 graus, e no 3π sobre 2, que é 270 graus. Notem também que eu coloquei mais 2kπ. Por quê? Porque são todos os pontos de todas as voltas no ciclo trigonométrico que se encontram naquele ponto ali, ok? Que é a solução dessa equação. Professora, mas a gente tem a outra parte, exatamente. Seno de x menos 1 igual a zero. Então, nós temos seno de x igual a 1. Qual é o ponto, qual é o ângulo em que o meu seno de x é 1? Exatamente, π sobre 2. Tem outro valor? Não. Aí, como é que a gente vai fazer? Será que se eu substituir o x por 3π sobre 2, eu vou obter aquele resultado? Não, eu preciso fazer a interseção desses resultados. Então, quer dizer que a minha solução é aquela que satisfaz tanto o cosseno de x igual a zero, como o seno de x menos 1 igual a zero. Então, quem seria a minha solução? Exatamente, π sobre 2 mais 2kπ. Gente, eu espero que vocês tenham entendido um pouco desse conteúdo. Na próxima aula, nós iremos reforçar mais ainda com resoluções de questões. Fiquem bem, um abraço para todos vocês.